Bom, antes de tudo, Freud não era apenas um neurologista. Antes de tudo, ele era um neurocientista, né? Seu trabalho no campo da neurociência abrangeu um aspecto muito amplo. Por exemplo, ele começou, né, com a histologia, tentando entender e disseminar as estruturas das células nervosas. Seu trabalho inicial envolveu o invertebrado, como por exemplo os chamados lagostim, e depois passou para o estudo dos vertebrados, avançando então para o exame das vias das fibras na medula espinhal e no tronco cerebral. Com essa mudança para o tronco cerebral, Freud também passou dos invertebrados para os vertebrados e eventualmente para os seres humanos. Ele começou a estudar fetos humanos utilizando um método inovador para aquela época. A partir daí, Freud se tornou um neurologista e fez importantes contribuições para a neurologia clínica, especialmente na área da paralisia cerebral infantil. Ele destacou no estudo e classificação de distúrbios do movimento em criança e, por fim, contribuiu para então a neuropsicologia. Duas de suas obras mais significativas nesse campo foram o livro, A Interpretação das Afasias, publicado em 1891, que criticava a classificação das afasias feitas naquela época pelos teóricos. Freud ofereceu uma crítica profunda e inteligente sobre o localizacionismo, sugerindo a necessidade de uma concepção muito mais dinâmica e uma abordagem em rede para a classificação dessas afasias e, consequentemente, o entendimento dos mecanismos cerebrais da linguagem. Obviamente, isso lançou as bases para as visões neuropsicológicas dinâmicas que vieram posteriormente, como aquelas propostas por Alexander Luria. Luria, em sua juventude, não era psicanalista porque nem havia, formação em psicanálise na Rússia naquela época. Mas ele foi membro da Sociedade Psicanalítica de Moscou, chegando a ser secretário dessa sociedade. Antes disso, Luria presidiu também a Sociedade Psicanalítica de Kazan, uma cidade, no extremo da Rússia. Ele até escreveu para Freud quando fundou essa sociedade e houve então uma breve correspondência entre esses dois. Luria estava profundamente imbuído, das ideias psicodinâmicas e muito envolvido na vida científica da Sociedade Psicanalítica de Moscou até o início da década de 1930. Entretanto, em certo ponto, Luria declarou publicamente que a psicanálise era uma ciência burguesa, alegando que ela reduzia os processos sociais e históricos complexos a simples biologia. Ele renunciou então ao seu envolvimento com a Sociedade Psicanalítica de Moscou devido ao clima político daquela época, porque apoiar a psicanálise tornou-se muito perigoso naquele momento durante o regime de Stalin, que considerou a psicanálise uma ciência não grata. Portanto, essa mudança de Luria foi, em parte, uma maneira bastante perspicaz de garantir a sua sobrevivência num contexto político muito hostil naquele momento. Apesar disso, toda a abordagem neuropsicológica de Luria continuou a ser profundamente influenciada pelo pensamento psicanalítico. Por exemplo, a sua metodologia na avaliação neuropsicológica era individualizada e flexível, contrastando com a abordagem americana padronizada de baterias de testes e medições. Também podemos citar que, curiosamente, Luria escreveu a entrada sobre a psicanálise, na grande enciclopédia soviética. As primeiras frases que você observa nos escritos de Luria seguiam, uma linha oficial descrevendo a psicanálise como uma ciência burguesa. No entanto, ao passar do texto, depois dessa introdução, Luria elaborou uma análise profunda e bastante sofisticada das ideias psicanalíticas, quase como se ele precisasse primeiro, condenar a psicanálise para então conseguir discuti-la. Outra grande contribuição de Freud para a neurociência foi o projeto para uma psicologia científica. Embora essa obra, esse texto não tenha sido publicado, na sua época, só sendo divulgado em 1950, esse projeto foi, sem sombra de dúvidas, uma síntese notável e muito à frente do seu tempo, pois essa obra incorporava a cognição, pensamento, aprendizado, consciência, além de afeto e motivação. Foi uma conceituação verdadeiramente integrada do cérebro, do tipo que só agora, 100 anos depois de Freud, nós estamos começando a estudar, pesquisar e desenvolver. Esse projeto também introduziu várias ideias prescientes, uma delas sendo o conceito de sinapse,
Sherrington ainda não havia descrito a sinapse, e em 1895 Freud já se referiu a elas como barreiras de contato, conceituando-as como lacunas entre neurônios onde mecanismos de aprendizagem e memória ocorriam. Nesse sentido, Freud conseguiu antecipar não apenas o conceito de sinapse, mas também o conceito hebbiano de neurônios que disparam juntos e conectam-se juntos, só que seria formalizado muito mais tarde. O livro de Hebb, por exemplo, A Organização do Comportamento, foi publicado em 1949. Freud também abordou a relação entre cognição e afeto. No projeto, ele disse que o cérebro seria um glândulo simpático, ou seja, os processos cognitivos operam em sintonia com as demandas do corpo sobre a mente, para que esta realize o seu trabalho. Por tudo isso, muitos poderiam concordar que a maior contribuição de Freud para a neurociência foi o projeto para uma psicologia científica.